Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Na palavra de Deus, nós vamos ver que no começo dela, as histórias que vão contando e que vai nos mostrando de resgate, vai nos mostrando, Senhor, de caminhos que são abertos, de libertação que são feitas, tudo vem apontando para Jesus Cristo. Quando nós lemos nos evangelhos de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver Cristo em ação. Cristo vivo e a história dele, e o testemunho dele, e os ensinamentos e as direções que ele nos deixou ainda em vida. Quando nós partimos de Atos até o final do Novo Testamento, nós vamos ter vários ensinamentos. Nós vamos passar por Paulo com muitas cartas, nós vamos pegar ali cartas de Pedro, carta de João, nós vamos pegar também Tito, nós vamos pegar o Apocalipse, e tudo ali está falando de um Cristo que já veio e que atua hoje enquanto nós estamos aqui e que vai voltar para buscar os seus. Mas tudo isso que nós lemos nas Escrituras, tudo isso que nós vivemos aprendendo, precisa de fazer uma diferença dentro de nós, e não é simplesmente porque Deus simplesmente decidiu assim. Só dele decidir já é mais do que suficiente. Mas no livro de Pedro, no livro da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, versículo 19, ele vai nos falar assim, olha porque o Senhor, ele nos quer puro. Porque o Senhor quer que nossa mente seja transformada, seja renovada. Porque que é que tanto o Pai quanto o Filho, e o Pai principalmente está reivindicando, porque aqui nesse texto, ele justifica o motivo que ele quer santidade. Ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós hoje temos uma oportunidade que é de vivermos uma vida em santidade em Cristo. E nós temos a obrigação de viver nessa vida. Conhecer a Cristo, saber que Ele existe, não é suficiente para entrarmos no reino dos céus. Não é suficiente para vivermos uma vida com Deus. Nós precisamos de ter uma vida transformada. Paulo nos diz que nós precisamos renovar a nossa mente, transformarmos. Por quê? Porque tudo isso que nos é ensinado e que nos é cobrado é porque já foi dado em nosso favor há muito tempo, quando Jesus foi para aquela cruz. Jesus foi para aquela cruz sem defeito, sem mácula, sem questionar, como um cordeiro mudo que vai ao matadouro. Ele foi e entregou sua vida por mim e por você. Ele entregou a sua vida para que nós, na morte que nós estávamos, nós passássemos agora a ter uma vida. Por isso que ele diz que nós temos vida, e vida é abundância, porque nós temos vida mediante a morte e ressurreição de Cristo. A morte e ressurreição dele. Por isso que ele nos ensina. Mas o Senhor, ele nos cobra. Ele nos cobra uma vida onde aqui nos diz os procedimentos fúteis, o que nos afasta da presença dele. As coisas que ele não nos ensinou, que muito pelo contrário que ele abominou, esse estilo de vida precisa ser deixado para trás. Esse estilo de vida precisa ser eliminado para que nós venhamos viver uma nova identidade em Cristo, uma nova vida em Cristo. Jesus, ele passou por tudo aquilo porque ele tem prazer em que nós o aceitemos. A palavra do Senhor diz que Deus não quer que nenhum se perca. E a única forma que nós temos de não nos perder é nos rendermos a Cristo. Entendemos que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele muda a vida, Ele muda a história, Ele muda toda a situação de qualquer um que se entregar para Ele. Todas as pessoas que entendem que não conseguem viver só, mas que só nele consegue ter vida, então essas pessoas ele recebe de braços abertos.
Quanto mais nós pensarmos que podemos viver por nós mesmos e fazer por nós mesmos, mais distante estaremos de Deus. Mais distante estaremos do sacrifício que Cristo fez por nós. Por isso que Pedro, desculpa, está dizendo aqui, ó, que nós precisamos deixar o modo fútil de viver, os prazeres da carne, para começarmos a viver uma vida em Cristo. Essa é a minha mensagem para você hoje, que você comece a pensar na sua vida, qual é o teu jeito fútil de viver, quais são as coisas para você que tem mais importância do que viver na presença do Senhor. Abra mão delas, venha para Cristo e com certeza você vai ser salvo e vai viver o sobrenatural. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.